última passagem na Série B, né? Que foi o ABC, também foi muito importante. Eu não queria, e ali começa a minha história com Cristo. Ali foi minha transição realmente de homem. Várias transições como atleta, mas como homem, caráter de Deus, o ABC foi algo que vai ficar marcado para sempre na minha história. É o antes e o depois. Eu lembro que quando termina o Campeonato Brasileiro do ano anterior, no Atlético Goianiense, eu tinha ido muito bem, fiz gol de bicicleta, fiz vários gols importantes, terminei jogando, a gente quase subiu. Naquela época o Atlético passava por uma dificuldade financeira também, e salários atrasados, e a gente quase conseguiu o acesso. Então, terminei a temporada com aquela sensação de vitória. Foi bom, apesar de não ter conseguido acesso, foi muito bom. Então, minha perspectiva do próximo ano era do Atlético para cima. Então, eu tive possibilidade de, na época, ir para o Goiás. Eu lembro que até voltar para fora novamente, Coreia, enfim, algumas propostas que acabam surgindo ali, que é coisa normal, né, no nosso dia a dia do futebol. E Deus foi fechando essas portas. E eu lembro que eu estava na casa da minha sogra, com a Marcela, a gente não tinha nem casa juntos ainda. Sempre que eu voltava de férias, a gente ficava na casa da minha mãe ou na casa da minha sogra. E aí, meu telefone toca. E o Roberto Fonseca, treinador, falou comigo: Kaique, tô acertando aqui no ABC, te conheço como atleta, queria muito que você viesse pra cá. Aí contou e tal, aquela parte do futebol, e no final ele falou assim: eu queria te falar uma coisa, eu não sei quem é você, mas Deus tá mandando eu te falar pra você vir pra cá. E aquilo ali pra mim soou muito mal, porque eu não tinha sabedoria, eu não tinha conhecimento em Cristo pra escutar aquilo. Pra mim foi tipo assim, pô, esse cara tá querendo usar o nome de Deus aqui pra tentar me convencer. Então eu fiquei chateado. Olha que loucura. E eu lembro que eu desliguei o telefone, falei pra Marcela, falei, ó, pô, ele falou isso, não vou, não acho que lá é legal, Nordeste, tem menos visibilidade, os times de lá, dificilmente os jogadores conseguem sair pra um cenário maior. Pô, a gente vem de anos legais aí na Série B, eu quero, me manter aqui, talvez no Centro-Oeste, tal, Sul. E, né, o coração do homem, ele faz planos, né? Mas a última palavra, ela é do Senhor. Então, eu tava fazendo planos, né? Acreditando que aquela região do Brasil não era boa para mim. E aí Deus começou a me mostrar um outro caminho através da vida desse treinador. E ele me ligou de novo. E eu dei várias negativas. E nessa segunda conversa, ele meio que botou um checkmate. Falou, poxa, o time, né, o clube tá tentando contratar vários outros jogadores, mas eu tenho convicção de que é você. Você precisa ser o meu camisa 9. E aí, falou de novo, futebol, e no final ele fala, Deus mandou te falar. Você vai vir pra cá, você vai ser artilheiro, você vai fazer os gols que você nunca fez, você vai ter a notoriedade que você nunca teve aqui no Brasil. Aí eu falei, caramba, o que esse cara tá falando? E aí aquilo já não soou tão ruim como da primeira vez. Foram dias depois, assim. E eu decidi ir para a igreja. Meu pai já plantava essa semente dentro da nossa casa. Meu pai já era batizado. Então ele levava a gente para a igreja de vez em quando a gente deixava. Eu, mais novo, do Rio, empolgado. Então, minha preferência era sempre as outras coisas. Eu nunca queria estar na igreja com meu pai. Então, a cabeça do mais jovem, ela é difícil. Então, eu queria estar na praia, jogando futebol. Queria, estar no cinema, pra noite, enfim. Nunca fui de beber, nunca fiz coisa errada, assim, no sentido, de usar drogas e tudo mais, mas a minha prioridade era estar na rua. E nesse dia eu decidi ir pra igreja sozinho, cara. Falei, vou lá na igreja que a gente vai com meu pai. E aí, falei com a minha mãe, avisei a Marcela, falei, tô indo na igreja, não chamei ninguém pra ir comigo. Eu avisei que eu tava indo. E aí tava naquele momento, de entender e tudo mais. Quando eu entro na igreja, a história de filme, né? Deus falou comigo claramente. Quando eu sento, o pastor começa a pregar, depois ali da hora do louvor. E ele fala de portas abertas.
começou a falar de portas abertas, e eu lembro das palavras do pastor dizendo que as portas que Deus abria, né, nem a gente poderia fechar, pra gente confiar, né, que ali era o lugar e tal. E assim, foi algo tão claro, tão direcionado pra mim, que eu falei, não é possível, cara. E eu fiquei muito incomodado, e eu não consegui ficar até o final. Eu saio da igreja, e na calçada da igreja eu já ligo pros meus representantes na época, falei, tô indo pro ABC. Aí ninguém entendeu nada. Eu tava 2 semanas falando que eu não ia, que lá era o pior lugar do mundo. Acho que, mas como assim, cara? Eu falei, meu irmão, sim, sim, não, não. Eu tô decidido. Esse é o lugar. Depois eu explico. Só tira a minha passagem que eu tô indo. Cheguei em casa, contei pra minha mãe, avisei a Marcela que a gente tava indo pro ABC, e ali mudou a nossa vida, cara. Eu chego lá, encontro um grande amigo de infância do Flamengo, Marlon, era capitão do time, tinha tido uma lesão grave de joelho. E a primeira coisa que ele fala, poxa, você tem que conhecer minha igreja. Aí eu, caramba, que loucura. Aí já começa a conectar as coisas, né? E aí eu conheço a CC Videira, pastor Costa Neto, e Lucas, né, Costa, que é o filho dele, que na época era o pastor, né, que cuidava daquela igreja de Natal especificamente, que a sede é em Fortaleza. E aí conhecemos a igreja, e o primeiro culto foi horrível. Era um cara que era da Austrália, tinha um tradutor do lado, e aí a tradução simultânea ficou meio esquisita, eu já falava inglês, e aí me incomodou muito, porque não era, né, muito assim, fluente, né? Era fácil de entender. Eu acho que até o nervosismo, né, de você estar numa situação de poder falar de Deus ali e ter que traduzir algo no sentido do Senhor também é complicado, né? É complicado. E eu falei, poxa, amor, mas foi tão ruim e tal. E a Marcela falou, Marcela, né, não tinha muita experiência com igreja, assim. Nos lugares que a gente ia, a gente sempre tentava. Ia em uma outra igreja, mas nunca dava muito certo. E aí, nesse lugar, ela falou, vamos de novo, vamos dar mais uma oportunidade. E aí, a gente não parou mais, cara. Foi realmente o primeiro amor. A gente encontrou Jesus naquele lugar, naquela igreja. As pessoas, né, que a gente conviveu durante aquele tempo, que congregamos, foram muito importantes no nosso caminho, são nossos amigos até hoje. O Carlinhos hoje lidera, né, a CC Videira em Brasília. O Lucas, ele também faz parte da CC Brasília, já estava aqui em Valinhos, né, Campinas, há um tempo atrás. O pastor Costa Neto é um cara que a gente tem muito contato, sempre que pode a gente está junto. Ano retrasado, eu acho, passei férias em Fortaleza. Inclusive, mandar um abraço para eles. A gente é muito grato, assim, pela vida deles, pela igreja, né, por tudo aquilo que, através daquele lugar, a gente pôde, né, encontrar e mudar a nossa história. Então, a partir dali, eu me batizei com a Marcela no mesmo dia, pedi a Marcela em casamento, Marcela engravidou do Ian, tudo isso em Natal, no ABC. E ali, a promessa também se cumpriu através da vida daquele treinador. Né, o Roberto profetizou coisas na minha vida, né? E tudo aquilo que ele falou aconteceu. E ele já estava ausente, ele foi mandado embora. Mas eu continuei, fui artilheiro do campeonato, fui eleito o craque do campeonato, melhor atacante, ganhei todos os prêmios individuais que vocês possam imaginar naquele lugar. E aí o Flamengo me compra de volta. Até teve um fato inusitado aí. Pessoal, se inscreva no canal, ativa o sininho aí no YouTube e não perca, vai ter várias atualizações. Obrigado.